Seja bem-vindo à nossa sala de finanças, um lugar onde deixamos os achismos do lado de fora e mergulhamos de cabeça nos dados financeiros. Eu sou o Guilherme e o vídeo de hoje é para quem está simplesmente viciado em dividendos. A ideia do vídeo de hoje, então, é trazer uma pergunta simples que passa pela cabeça de diversos investidores iniciantes em bolsa de valores, que se trata basicamente de qual é o melhor indicador que eu posso utilizar para ter uma escolha inteligente de ativos para minha carteira de ações. Então, eu vou fazer um pequeno estudo aqui junto com vocês. Para isso, eu vou usar esse site chamado Com Dinheiro, um site extremamente interessante que traz diversas ferramentas de profissionais, até mesmo para nós, o público leigo. Então eu vou aqui na opção de ações e eu vou no Stocker Screener Full. Aqui eu vou fazer um filtro e eu vou tentar responder uma pergunta que é: será que o dividend yield passado ele me dá alguma informação sobre a capacidade daquele ativo, daquela empresa, de gerar um bom retorno no próximo ano? Então, se por exemplo a Petrobras teve por volta de 30% de dividend yield no último ano, como será que ela performou? Ou melhor, será que empresas que mais pagaram dividendos nos últimos anos, são empresas que dão os melhores retornos no ano seguinte? Então, para isso, eu vou utilizar alguns dados daqui. Eu vou trazer primeiro, eu quero que eu quero acessar a base de dados e eu quero que ele me mostre o ticker da empresa que eu estou avaliando. E para fazer esse estudo, eu vou trazer aqui para a gente simular que hoje fosse dia 30 de dezembro de 2020. E eu quero que ele me mostre o dividend yield dos últimos 12 meses, considerando o início do final desses 12 meses em 2022. Então, basicamente, é o dividend yield do ano de exercício de 2022. Ok, então tá aqui, eu pedi para ele o ticker e o yield das empresas listadas em bolsa. Aí vamos passar para um primeiro filtro. Eu quero ver só empresas listadas em bolsa, e se ela tiver listada, eu quero que ele me traga só o ticker mais relevante. Então tem diversas empresas que têm mais de um ticker, units, etc. Eu quero que ele me traga o ticker mais relevante e aqui a nota de corte desse ticker mais relevante é a sua liquidez. Eu vou tirar aqui algumas classes de ações que não vão me interessar para esse estudo. Eu quero que ele me mostre só ações ordinárias, preferenciais, units, etc. Aqui no filtro de setor, eu quero eu não quero fazer nenhum filtro. Eu quero deixar todos os setores possíveis da bolsa. Eu poderia tirar alguns, poderia colocar filtrar, tirar, né, alguns setores que eu não quero ver, mas aqui eu quero deixar o dado tal qual. Todas aquelas empresas em bolsa de valores que, que pagaram dividendos aí nos últimos 12 meses, imaginando que eu estou então a minha data análise é em dezembro de 2022. Aqui eu vou colocar para ele me dar mais resultados por página, para ficar mais fácil de visualizar. E aqui sim, então, eu vou fazer alguns filtros, alguns poucos filtros, mas eu vou fazer sim alguns filtros. Então, antes de mais nada, eu gostaria que as ações que ele me mostrasse elas fossem ações que são geralmente negociadas em bolsa de valores, com uma certa liquidez. Então eu não quero ver ações que, não tenham um volume em bolsa que seja expressivo. Então eu vou pegar aí um volume médio dos últimos 3 meses para esse ticker, e aqui a graça é que eu posso fazer umas condicionais. Então, por exemplo, eu quero que naquela data, de 30 de 12 de 22, ele olhe para os 3 meses atrás e ele só vai me retornar empresas que eu tenha um valor de negociações diárias acima de 3 milhões de reais. Ok? Então, esse aqui é um primeiro filtro. Aqui eu tiro diversas ações, diversas empresas que não são muito negociadas, que acabam não agregando muito para a nossa avaliação de maneira geral. Tá?
Eu também quero fazer um filtro de preço-lucro. Então, eu gostaria que as empresas que eu estivesse avaliando tivessem pelo menos dado lucro no último ano. Então, aqui eu vou pedir para que o preço-lucro seja maior que zero, porque se o indicador preço-lucro ele for menor do que zero, quer dizer que a empresa deu prejuízo nos últimos 12 meses, e não é isso que a gente quer. Eu quero fazer um pequeno filtro aí de qualidade, não é o melhor filtro de qualidade, mas pelo menos eu já consigo eliminar uma boa parte dos tickers que não nos interessam. E por fim, eu já vou aproveitar e já vou fazer um pequeno filtro aqui do próprio Dividend Yield para deixar a nossa análise um pouco mais clean, um pouco mais limpa. E eu vou falar para ele só me trazer os ativos cujo Dividend Yield na época em que nós estamos avaliando, então aqui 30 de dezembro de 2022, que eles tivessem aí um dividend yield dos últimos 12 meses, imaginando que eu estou nesta data aqui, eu já quero que ele me exclua todos aqueles que forem menores do que 6%. Então eu quero só ver os que estão maiores do que 6%, que é aquele número mágico ali que é preconizado ali pela família Barsi, que é pelo menos aí uma certa. A partir disso, a gente tem uma certa margem de segurança. Tá? Então, eu vou pedir para o Com Dinheiro me retornar quais eram os tickers que eu tinha lá no dia 30 de 12 de 2022, que tinham um dividend yield acima de 6%. Então, se eu colocar aqui do menor para o maior, o ticker que tinha o menor dividend yield na época era Fleury, com 6,06. Vocês veem que não aparece nada menor do que isso. E o absurdo de 2022 foi realmente a Petrobras, com o ticker Petro 4, com 49, quase 50% de dividend yield. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente copiar esses valores e colar isso daqui numa planilha do Excel. Então eu abri aqui um Excel, eu vou colar aqueles tickers que eu tenho. Então aqui eu tenho o ticker, eu tenho o dividend yield de 12 meses, isso daqui contabilizado na data de 30 de dezembro de 2022. Muito bom. Então, com base nisso, eu quero compreender como que essas empresas aqui, elas performaram no ano seguinte, ou seja, no ano de 2023, que agora está chegando ao seu final. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer uma contagem aqui para saber quantas empresas que a gente tem e para que a gente consiga visualizar um pouco melhor se existe algum tipo de correlação entre o yield do ano anterior com a performance da ação no ano seguinte. Então, eu vou dividir isso daqui em alguns quadrantes. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar as 10 primeiras ações, eu vou chamar isso daqui de grupo 1. Eu vou pegar as próximas 10, eu vou chamar isso daqui de grupo 2. Depois eu vou chamar este daqui de grupo 3, grupo 4 e finalmente grupo 5. Tá? Então aqui a gente tem alguns grupos de ações, tá? E eu quero dar uma olhadinha como que essas ações performaram no ano de 2023, tá? Então eu simplesmente copiei aqui esses stickers e, e mais do que isso, eu acho que a ideia é entender exatamente se existe algum tipo de correlação. Então, será que se existir algum tipo de correlação, eu devo esperar que o meu grupo 1 performe no ano de 23 um pouco melhor do que o meu grupo 2, que por sua vez também deve performar um pouco melhor do que o meu grupo 3, do que o meu grupo 4 e assim por diante, ok? Então a ideia é mais ou menos essa daí, para que a gente tenha aí mais ou menos um parâmetro de dizer, será que existe algum tipo de correlação? Então eu copiei aqui estes
tickers, e eu vou voltar lá para o Com Dinheiro para a gente avaliar como é que foi o retorno dessas ações no ano de 23. Maravilha! Então eu voltei aqui. Agora eu vou nessa opção de ações e comparar empresas e papéis. Bom, eu vou colar todos aqueles tickers que eu filtrei pela nossos pequenos filtros. E aqui eu vou pedir para ele me mostrar o retorno que esses ativos tiveram entre duas datas. Que datas são essas? Eu vou pegar aqui a sexta-feira da semana passada, então a última sexta-feira aí que a gente teve pregão completo, a última semana completa que a gente teve pregão na bolsa, e eu vou pedir para ele olhar para os últimos 12 meses. Então, mais ou menos de 22/12 de 2022 a um ano depois, 22/12 de 2023, mais conhecido como semana passada. Aqui eu também vou retirar as variáveis de controle para que ele me mostre um dataset, uma planilha, uma tabela um pouco mais resumida. Ótimo. Legal. Então, aqui eu tenho novamente a minha lista, que eu havia mostrado anteriormente, agora ele me mostrando os retornos entre essas duas datas. Então, se eu tivesse comprado, por exemplo, Vivo lá em dezembro de 22 e eu estivesse olhando para ela agora, eu teria visto uma valorização, incluindo todos os tipos de bonificações, dividendos, JCP, de 48,66%, uma ótima rentabilidade acumulada. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo trazer o BOVA11 para essa nossa comparação, que vai ser interessante se a gente conseguir. Ah, legal, tá aqui, ó, BOVA11. Então a gente vai colocar ele também aqui na nossa análise para ter um parâmetro de comparação como que o IBOV se comportou nesse mesmo período. Legal? Então vamos voltar lá para a nossa planilha. Muito bom, então estamos de volta aqui no nosso Excel. Eu vou colar aqui aquela lista que a gente gerou no Com Dinheiro. Nessa lista aqui, então essa tabela, essa coluna de tickers é igual a essa coluna de tickers, certo? Então foi feita na mesma ordem que a gente teve os dados imputados lá no sistema. Então eu vou retirar aquela lá e esse daqui então é o nosso retorno em 2023 dessas ações específicas, imaginando que a gente comprou elas no final do ano de 22. Aqui vocês podem ver que tem algumas ações que não apresentaram um retorno, a plataforma não gerou um retorno para a gente nesse período. O que acontece? Essa empresa aqui, ela não está mais listada em bolsa, ela não está mais listada em bolsa nesse ano de 23, então a gente deleta ela aqui. E a Wiz mudou de ticker no meio de caminho, então eu também vou retirar essa empresa da nossa lista de dados, ok? Vou deixar destacado aqui a nossa BOVA11 para a gente ter sempre em mente essa porcentagem de retorno aqui em 2023, também para o nosso índice Bovespa, aquele que aparece nos jornais televisivos. Muito bom. Então vamos começar aqui a fazer uma análise simples desses dados, uma coisa bem tranquila. Primeiro eu vou determinar a média desses valores aqui, para a gente ter aí uma média dessa cesta das 10 ações que mais pagaram dividendos no ano de 2022, e eu vou fazer a mesma coisa para as outras também. Assim a gente consegue ter uma ideia dos valores médios que eu encontrei para esses quadrantes que foram aí subdivididos dos nossos dados originais. Isso daí faz com que a gente tenha uma capacidade de olhar esses bloquinhos de ações, ok? Então, vou fazendo aqui para todos os nossos bloquinhos
Este último bloco não tem uma quantidade de 10 ações, também temos outros blocos ali em cima que não fecharam, né, 10 ações, mas eu acho que isso daí não deve prejudicar de maneira geral a nossa análise, para que fique que já vai ficar evidente o resultado aí já com essas empresas que estão aqui. Então, muito legal, vou trazer aqui o BOVA11 para cá, para a gente poder ficar sempre com ele em mente. E agora vamos lá. Esse primeiro grupo de ações aqui que a gente tem, né, as ações que mais pagaram dividendos, respeitando aqueles nossos filtros que foram feitos anteriormente, de liquidez, de preço-lucro, etc. Então, nós tivemos aí ótimos retornos, né? A própria Petrobras, que a gente falou de um dividend yield no ano anterior de quase 50%, retornou quase 90% aí no ano seguinte. Um absurdo de valorização de ativo e distribuição dos dividendos. Por outro lado, tivemos algumas outras também que tiveram bons dividend yields no ano anterior, mas não performaram tão bem, não retornaram tão bem no ano seguinte. É o caso aqui da Unipar. Legal? Então, pegando aqui essa cesta das 10 primeiras ações, se a nossa ideia de que quanto maior for o dividend yield, nós devemos esperar um retorno maior no ano subsequente, então a gente tem aqui 38% e eu deveria esperar que essa cesta aqui fosse melhor do que esta cesta aqui. Então, as ações que estão no segundo quadrante devem ter um retorno mais brando do que a primeira. Claro que a gente está falando de retornos de 38%, 26%. Ambos os quadrantes aqui performaram acima do Ibovespa, que já foi uma performance muito expressiva nesse ano de 23. Mas, curiosamente, quando a gente olha para o terceiro quadrante, a gente tem um choque. Nós temos aqui um retorno de 43,5% em média de retorno em relação a essas ações aqui, que estavam lá no terceiro quadrante. Então, a gente está falando aí de empresas que apresentaram em 22 um yield entre 9 praticamente e 7,5%, trazendo um retorno acumulado no ano subsequente de 43%, mais que o dobro da performance do Ibovespa no mesmo período, né? Então aqui a gente começa já a observar como que ficou esse nosso estudo, né? Então eu deveria imaginar que este quadrante aqui performaria melhor que esse, por enquanto ok, maravilha, faz sentido, mas aí quebramos a nossa expectativa, a nossa teoria aqui com esse terceiro quadrante que performou muito melhor do que tanto o primeiro quanto o segundo nesse caso. Então, qual que seria a mensagem dessa quebra de correlação, né? Me parece, então, parece que quando a gente está falando de dividend yield, a gente não pode dizer que maiores dividend yields de um ano nos retornarão também uma boa rentabilidade sobre o nosso capital investido no ano seguinte, né? Novamente, aqui a gente, só para reiterar, todos os quadrantes se saíram muito bem, inclusive o próprio Ibovespa teve um retorno bem expressivo. Então, quando a gente está olhando para esses valores, a gente pode sim, quem sabe, experimentar e entender o dividend yield como uma boa nota de corte, como uma boa nota de uma métrica para compreender empresas que são empresas boas, que elas mantêm uma capacidade de distribuir os seus lucros aos acionistas, mas quem sabe não seja uma relação direta com o seu retorno, mas sim seja parte dos nossos filtros, porque todas elas aqui conseguiram, né, dentro dessas cestas, tanto os quadrantes quanto esse apanhado aqui das 44 ações que a gente filtrou, a gente tem aí uma média de 35,6% de retorno nesse ano, e a gente está falando aí de um IPOV que teve uma valorização de 21%. Então a gente está melhor do que o IBOV dentro dessa cesta teórica criada lá em dezembro do ano passado, mas
não me parece que existe uma correlação dos blocos, então não parece existir aqui uma correlação entre o dividend yield anterior com o retorno, uma relação direta, né? Legal? Gostaram? Tá bom. Se vocês gostaram, deixa um like aqui no vídeo, compartilha com seus coleguinhas. Vamos tentar popularizar aí um pouquinho mais esse viés da análise financeira baseada em dados, para que a gente tenha uma métrica, para que a gente consiga compreender esse mundo financeiro com um pouco mais de pé no chão e um pouco menos de emoção, ok? Fica aqui o meu abraço e se vocês quiserem sugerir algum tipo de conteúdo para a gente aqui, eu gostaria de entender se o dividend yield dos últimos 36 meses tem algum tipo de correlação, acho que 12 meses é muito pouco. Manda aqui o comentário, deixa aqui no comentário aqui as suas sugestões aí para os nossos vídeos e a gente vai tentar explorar esse mundo das finanças um pouco mais analiticamente. Certo? Um abraço, até mais.